Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, que é uma casa espírita sediada na Vila Prudente, aqui na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Filipelli. Tudo certinho, seu Milton? Tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos para o nosso programa de sequência ao que já fizemos anteriormente. E antes, queria só saudar os nossos amigos, ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre, sempre e sempre. No nosso programa anterior, que pode ser assistido no nosso site kardec.tv, nós iniciamos a abordagem de um tema solicitado por um nosso espectador, que dizia o seguinte: quero estudar os livros de Kardec, porém sinto dificuldade em ler e entender os seus textos. Como devo proceder? E nós, no final do programa, para quem assistiram, vai ver lá que nós deixamos no final a primeira sugestão de Kardec para a leitura de seus livros, que é a obra O que é o Espiritismo, mas o Milton vai fazer as colocações devidas sobre essas questões todas. Bem, então anteriormente nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre esse assunto ligado com a potencialidade do espírito, seus atributos essenciais e como é que a ciência apresenta esse assunto ligado com as fases do conhecimento. Muito importante unirmos essas duas partes ao conhecimento do que a ciência da aprendizagem apresenta e o que o Espiritismo propõe, exatamente para facilitar o entendimento de como nós aprendemos, porque as pessoas ficam, por vezes, tristes, incomodadas por não conseguir estudar e aprender rapidamente, e isso tudo tem uma explicação. Por isso é que o Coelho está sugerindo que os nossos ouvintes e espectadores vejam primeiro o programa anterior, vão ouvir agora este material que nós temos e que certamente vai ajudar as pessoas. Então estamos diante das obras de Allan Kardec. Você já citou, Kardec ele recomenda que as pessoas interessadas comecem a leitura ou a tomar conhecimento sobre as notícias do Espiritismo através do livro que é o Espiritismo. Ele escreveu esse livro logo depois do Livro dos Espíritos para facilitar exatamente a inserção das pessoas no conhecimento da doutrina espírita. E faz isso muito bem porque ele cria os tipos ali, os personagens, e na forma de diálogos, de contraposição, justaposição das ideias e respostas, apresentar esses esclarecimentos. Quando nós terminamos a leitura do livro O que é o Espiritismo, a gente tem uma noção exata do conteúdo da doutrina. Só que não nas particularidades que são necessárias conhecer. Por quê? Porque no Livro dos Espíritos é um livro realmente escrito com toda aquela forma característica da filosofia e da ciência. Mais da filosofia do que propriamente das propostas ou enunciados das ciências. Então, pensar assim, os livros de Allan Kardec, eles têm dois aspectos, o da informação e o da formação. As obras da codificação, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, não são livros para uma leitura rápida. Não tem essa proposta. Não são em forma de romance. A literatura não é romanceada, não são narrativas. E também pensar muito no assunto ligado com livros de mensagens. Quando a gente lê um livro da codificação, a nossa postura não deve ser a mesma de estar lendo um livro de mensagens de um espírito. Não tem nada a ver do ponto de vista do conteúdo e da proposta. Embora tenha algumas mensagens, informações trazidas, mas é com o intuito de esclarecer, informar. Uma outra finalidade. Então, o primeiro ponto é posicionar a literatura espírita de Kardec, diferentemente de todos os demais livros. O Espiritismo
se encontra reunido e resumido nesses 5 livros. A doutrina espírita só realmente está registrada nesses 5 livros. Todos os demais livros, mais de 3.500 livros que existem no mercado, que tratam do espiritismo, ou que se titulam espíritas, não são necessariamente livros da doutrina espírita. São livros escritos e publicados de acordo com o pensamento dos seus autores. Tá bem? Então, pensar bem, porque eu gostei muito da maneira como uma pessoa disse: eu quero estudar, ler e estudar os livros de Kardec e sinto dificuldades em entender. Não é assim que está posicionado. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho um aspecto importante sobre as obras de Kardec, para esclarecer a todas as pessoas, e nós inclusive, uma questão que Kardec fala sobre o controle universal. Se você podia explicar essa questão do controle universal, porque às vezes a pessoa, olha, o espírito tal escreveu, mas não é o mesmo procedimento que às vezes se tem num livro de romance, ou que se vê às vezes, como você citou. Pelo que eu sei, já são mais, não uns 3.500, mas passam de 6.000 livros falando da doutrina espírita. É uma questão extremamente importante para aqueles que querem iniciar na doutrina espírita, o processo que Kardec fez para chegar nesses 5 livros. Olha, o método de Allan Kardec é o método da universalidade pela linguagem e pela forma, né? São 2 aspectos estabelecidos. Esse assunto ligado com universalidade da linguagem, por exemplo, pertence ao quadro das estatísticas. Na estatística existe uma amostra universal, chamada amostra universal. Então, Allan Kardec, ele consultou ou escreveu as mesmas perguntas para muitos médiuns de diferentes pontos, em várias circunstâncias, e ele colheu muitos espíritos. Ele cita mais de 1.000 espíritos que participaram dessa universalidade. Não era um único espírito que trouxe uma informação e a gente acha que é verdade. Ele, né? Textualmente diz mais de 1.000. Se mais de 1.000, não sei quantos poderiam ser. E ele, então, depois ele faz um processo de justaposição das ideias, de cotejamento, e vai classificando, sistematizando todo esse material, que é uma massa de informações, e ele então vai dando depois foro de veracidade à concordância que existiu entre todos os espíritos que responderam às mesmas perguntas. Então esse é o método do consenso universal. Bem, então a proposta de Kardec é para iniciar o que é o Espiritismo, porque é uma leitura fácil, ela é um trabalho de introdução e ajuda a pessoa a entender essas bases que são específicas e fundamentais. Dá uma ideia geral da doutrina, né? Exato. Então, em seguida, ler o Livro dos Espíritos. Agora, eu vou apresentar algumas sugestões de ordem técnica. Primeiro ponto, junto da leitura, adquira o hábito de ler o dicionário, um dicionário, porque ele vai ajudar na interpretação do significado das palavras. Quem não lê dicionário tem muita dificuldade em aumentar o vocabulário. E a gente precisa de entender as palavras para entender os pensamentos. Isso é uma técnica antiga e muito necessária. E também adquirir o hábito de escrever em um caderno as palavras desconhecidas, os conceitos que são emitidos e que depois devem merecer um estudo maior, mais profundo e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque o interesse de quem escreveu aqui para o nosso programa é como ler e entender as obras da codificação. Se ler de maneira passageira, se não ler com aplicação, querendo estudar, não vai compreender. E é por isso que nós temos que adquirir certas técnicas. Então a primeira é esta. A segunda recomendação é para não ter pressa na leitura, embora eu saiba que a gente não pode ler nem muito devagar e nem muito depressa, porque cada um tem um certo ritmo, mas é preciso treinar as pessoas a lerem tecnicamente bem.
mas esse é um assunto que num programa de rádio ou é difícil, né? Ficará para quem quiser consultar. Depois nós vamos disponibilizar no nosso site essas técnicas de como ler, estudar e memorizar. Nós vamos colocar isso à disposição das pessoas. Bem, não tenha pressa na leitura e não passe jamais para a página seguinte sem entender bem os assuntos que foram escritos e ela leu na página anterior. Por quê? Porque se eu não entender o anterior e passar para o posterior, eu vou criar uma lacuna no entendimento dos assuntos. O Livro dos Espíritos, sobretudo, precisa desse critério. Os pensamentos são encadeados. Se eu não entendo o primeiro, para entender os seguintes, fica meio difícil. Olha, depois, eu vou recomendar mais o seguinte, pela sua palavra. Por exemplo, no capítulo 1 que Kardec, no Livro dos Espíritos, apresenta a teoria espírita ou a teologia espírita sobre Deus, como queira, ficará bem falar assim, sobre Deus, é preciso que nós absorvamos aquele conteúdo primeiro para desmanchar as ideias que as pessoas têm, em sua esmagadora maioria, sobre esse Deus de forma humana, que foi criado pela religião e que toma conta particular das pessoas. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, só nesse capítulo existe uma revolução de conceitos. E por ser revolução de conceito, leva para o assunto da revolução da cultura sobre o assunto ligado sobre Deus. Nessa questão é uma outra questão que eu acho que de fundamental importância para aqueles que querem conhecer o Espiritismo, tentar deixar de lado, ou pelo menos fazer a leitura com uma isenção. Porque as pessoas às vezes leem este capítulo e falam assim, mas eu não acredito nisso. Bom, Kardec fez a codificação espírita baseada nas informações dos espíritos. Se as pessoas acreditam, ótimo, né? A gente também respeita a crença de cada um. Mas se eu for fazer a leitura de algo que para mim é novo e for rejeitar todo o pensamento, eu vou estar perdendo tempo, acho eu. Todos os livros que apresentam sugestões de como as pessoas devem ler e estudar com eficiência e eficácia, mostram que nós não devemos desprezar um livro apenas porque ele contradiz com as nossas ideias pessoais. Porque quem quer conhecer ideias precisa tomar contato com essas ideias, de autores diferentes mesmo. Por isso que a proposta espírita é uma proposta nova, é um paradigma novo que está surgindo aí para a humanidade. Depois, dentro desse critério técnico, é o seguinte, preste atenção. Reserve 15 minutos por dia para você fazer a sua leitura. Por que 15 minutos? Porque as pessoas, na atual conjuntura dos problemas, dificuldades de tempo sobretudo, elas fazem uma série de alegações que podem estar desmanchadas se ela se aplicar, se dedicar só 15 minutos. Você poderá estar pensando assim, mas só 15 minutos vai fazer alguma diferença? Na minha vida faz muita diferença. Eu posso garantir que 15 minutos de boa leitura, de bom estudo, é melhor do que horas com a pessoa lendo livros e não entendendo absolutamente nada. Tá? Então, esse é somando ao que nós falamos anteriormente. Outro detalhe interessante que as pessoas precisam fazer, tomar como providências. Escolha um local silencioso, olha, atenção, escolha um local silencioso, confortável e iluminado. Não leia em lugar mal iluminado ou realmente em lugar tumultuado, de muito barulho, porque ler e estudar requer uma concentração. E as pessoas não podem se concentrar se estiverem envolvidas por um ambiente de muito ruído, de muito barulho. Evite ler na cama. Essa é a recomendação técnica, evite ler na cama. Eu até digo, não leia na cama. Não leia na cama. Sente-se junto a uma mesa, a um local que você possa ter como suporte, tem o livro, dicionário, caderno e o lápis para fazer anotações. Jamais leia ou estude quando estiver doente, nervoso ou irritado, ou quando estiver com muita fome, ou com sono, ou
deitado, porque tem gente que pensa na comunidade, junto a almofadas, e a postura tem que ser a da pessoa que quer estudar, tecnicamente. Então ela vai estudar, vai fazer anotação, isso requer uma postura de ordem física. Porque isso não é um romance, né? Não. Você quer ler um romance? Lê deitado, na rede, balançando, Isso mesmo, né? isso mesmo. Ao léu, mas isso é um estudo, é o né? estudo. Para quem quer aprender Pra quem e quer estudar. aprender. Ou então com o rádio ligado, com a TV ligada, com o computador ligado ou com o som ligado. Tem pessoas que falam, vou colocar um som de New Age para mim. Não, não faça isso porque todo ruído é prejudicial à boa concentração, seja qual for. A única sugestão do computador é que hoje poucas pessoas têm um dicionário em casa, mas o computador às vezes serve. Tem alguns sites que disponibilizam lá os dicionários. Então, para entendimento das palavras. Então, de repente, você pode usar o computador para essa finalidade. Tá bem. Então, pensar, nós já falamos muito sobre o pensamento no programa passado, não vou retomar esse assunto. Concentrar-se bem, para a concentração, vamos disponibilizar também o item ligado com a boa concentração, as técnicas de concentração. Se você quer aprender a fazer exercícios para adquirir boa concentração, você vai encontrar isso também no nosso site. Porque pensar, olha, concentrar-se e analisar exigem uma disposição física e uma disposição espiritual. Olha, eu estou falando de predisponibilidade para o indivíduo pensar, analisar, cotejar e aprender. Cada um tem o seu ritmo de leitura. Eu já falei isso, mas vamos repetir para facilitar o nosso entendimento das razões pelas quais uma pessoa aprende mais facilmente do que a outra. Quando uma pessoa aprende mais facilmente do que a outra, não é que ela é mais inteligente, é que ela está usando melhor as 3 ferramentas de trabalho para aprender: a inteligência, a vontade e o pensamento. Não é que ela é mais inteligente, mas sabendo, ela está mais aplicada. O que nós estamos dando aqui são informações de ordem técnica, orientações, que pode fazer qualquer pessoa a se colocar na frente de um determinado assunto, de um determinado problema e seguir em frente para solucionar. Procure entender primeiro o significado das palavras. Conhecer palavras, entender pensamentos, fazer reflexões sobre as ideias. Faça perguntas. Solicite sempre novos esclarecimentos. Quem faz perguntas, quer respostas. E quer respostas porque tem um interesse muito grande em aprender. E solicite esclarecimentos sempre no campo das ideias. Faça cotejamento, porque as obras da codificação são muito interessantes e importantes para a pessoa começar a renovar os pensamentos anteriormente adquiridos. E não esqueça deste detalhe. Faça muitas anotações, do jeito que você sabe. Algumas pessoas anotam só palavras, porque depois tem facilidade de lembrar-se de conteúdos. Outras pessoas anotam frases e outras anotam por inteiro os pensamentos refletidos nos livros que estão lendo. Sempre entenda o livro como um diálogo que está sendo proposto para o leitor. O escritor, o autor e o leitor. É um diálogo silencioso, mas sempre é um diálogo. Então, você só poderia mencionar, então, você falou do Livro dos Espíritos, depois a sequência, o Livro dos Médiuns. Na sequência é esta. Olha, demora bastante tempo para a pessoa estudar o Livro dos Espíritos. E não se tem pressa. Não temos que ter pressa para começar, mas para terminar... Tá bem? Quem quer aprender se submete a esse caminho. O Livro dos Médiuns, ele pertence à área da experimentação científica, um livro fantástico que Allan Kardec escreveu para dirigentes e médiuns e para pessoas que queiram conhecer tudo sobre esse assunto chamado mediunidade. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro que trata da ética de Jesus, né, para mudar este nosso planeta. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra em que Allan Kardec escreve sobre as sábias lições de Jesus de Nazaré.
Depois vem o Céu e o Inferno, muito importante, tem depoimentos, dezenas de depoimentos de espíritos, e o livro A Gênese, que é a parte onde ele vai apresentar fundamentos que o Espiritismo contém, e na segunda parte todos os feitos e informações sobre a vida de Jesus. Nós temos ainda dentro da obra de Kardec a Revista Espírita, que é aqueles que gostam de uma história, enfim, de algumas coisas mais ilustrativas. A Revista Espírita pode ser lida, são algumas histórias, né? São 12 volumes, são no total 5.000 e poucas páginas, você lembra? 4.367. Enfim, são 12 volumes, começando em 1858 até 1869. 69. Né? E você vai ler, embora estejam agrupadas as primeiras com 12 meses, né, em cada volume, você lê como uma revista, são artigos, e você pode, para quem gosta de ler, também foi um laboratório que o Kardec fez, da onde tirou muitas das coisas que são colocadas no que a gente chama da codificação, né, Milton? Isso mesmo. Então, prioritariamente, lê o que é o Espiritismo. Estamos chegando ao final do Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembrando, pessoal, que nós temos alguns sites onde nós disponibilizamos material para estudo. O principal deles hoje é o Kardec.tv, que você assiste esse programa, Esclarecimentos Oportunos, assiste o programa Transição, o programa Uma Nova Visão e outros mais. Nós temos o TV Fraternidade, onde nós transmitimos as nossas palestras na Fraternidade Francisco de Assis toda sexta-feira, a partir das 19h30. E um outro site que nós temos, também muito importante, é o site espiritismoagora.com.br, onde o Milton traz esse esclarecimento em 37 videoaulas. É só clicar e assistir. Ele fala de toda a base. Quem quer conhecer, aprender um pouco mais da doutrina, ou está iniciando e tem alguma dificuldade, acesse esse site. E se tiver alguma dúvida, mande a pergunta, que nós teremos o maior prazer de responder, e dependendo do caso até faremos aqui a resposta em nossos programas. A todos o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!